Boa noite, pessoal, Banda Vox. Estamos aqui no canal Relevante e esse vídeo vai para a internet, mas acima de tudo nós queremos estar aqui para louvar e glorificar a Deus, amém? Apesar de que nossas vidas têm sido uma correria, às vezes nós não conseguimos acalmar o nosso coração. É muito difícil nesses últimos dias nós pararmos para refletir sobre o grande amor de Deus em nossas vidas. E estamos aqui hoje para glorificar a Deus. Eu espero que cada um possa aproveitar esse momento, possa ser um momento de muito louvor, muita adoração. Não importa o que aconteceu lá fora. O importante é que aqui nós queremos tocar a Deus, aqui nós queremos tocar o céu e refletir sobre o nosso real propósito nesse mundo. Para que nós nascemos? Qual é a nossa real essência? Todo mundo tem um propósito, né? Todas as coisas têm um propósito. Esse microfone, por exemplo, ele tem um propósito de ampliar a minha voz. O telefone tem um propósito de ajudar a comunicar com as pessoas. E nós também temos um propósito. Deus nos fez para alguma coisa. Só que muitas vezes dentro da nossa caminhada nós acabamos nos esquecendo qual é o real propósito de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de refletir com vocês nessa noite. Talvez passar um pouquinho do meu testemunho pessoal. Na internet, principalmente nos vídeos do canal Relevante, há muitas perguntas do pessoal quando eles assistem os vídeos e veem que o Jorge tem essas coisas no rosto. E eles perguntam sempre, mas o que é isso? O que é que você tem? O que é que ele tem? E às vezes eu não respondo, uma outra pessoa responde e tal. Mas fazendo um link do propósito de Deus com o que eu trago no rosto, no corpo, é que quando as pessoas pessoalmente me perguntam, o que é que você tem no rosto? A resposta que eu dou é, Deus é bom, Deus é muito bom. E Ele é tão bom que garantiu que no corpo do ser humano houvesse um sistema automático de cicatrização. Então, o que é que acontece? Quando eu ou você se fere, tem uma borbulha, alguma coisa, o teu corpo, automaticamente ele começa a cicatrizar. É um processo automático de Deus. O corpo produz células que ajudam a cicatrizar a ferida. Só que em alguns organismos, e o meu é este, essas células não param de crescer. Elas preenchem o espaço lesado, mas elas não param de crescer e continuam a crescer. Então, sempre que eu tiver uma ferida e ela cicatrizar, as células não param de se reproduzir. Então, causa esse volume assim no meu corpo. E eu brinco assim com as pessoas. O que eu trago no corpo? Eu trago no corpo cicatrizes que não param de crescer. É meio engraçado pensar assim. E isso me machucou muitas vezes. Fez com que eu perdesse a autoestima. Fez com que eu me olhasse no espelho, odiasse o meu corpo. Eu vivi muito tempo deprimido, principalmente na minha adolescência. Eu nem sabia quem eu era. Essas coisas estavam a me tirar o foco de Deus. E eu chorava muito, eu passei a me odiar. Mas eu nunca assim cortei meus pulsos para morrer e tal. E o meu coração ia se afundando nessas coisas. Um dia piorou quando eu fui no consultório de um dermatologista. E no consultório do dermatologista tinha alguém com o mesmo problema que eu, queloide. Só que o estado dele estava muito avançado. Tinha o corpo coberto, o rosto todo. E eu olhei para aquele indivíduo e falei, meu Deus, eu vou ficar desse jeito. Eu vou perder a forma. Eu olhei para ele e eu disse, ele está sem forma. E naquele dia eu não conseguia fazer nada senão me encolher lá no sofá do consultório do médico e chorar. Eu só conseguia pensar que eu um dia vou ser como aquele cara, aquele indivíduo, sem forma. E isso piorou meu estado. E eu fiquei afogado nessa coisa ali, de que queloide, e eu vou ficar sem forma, porque a minha única referência naquele momento era aquele homem, era aquele cara. Mas de repente, aí eu não me lembro quando, eu comecei a ler a história da criação, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E foi uma coisa maravilhosa, porque de repente me veio uma pergunta. O que o Espírito de Deus fazia pairando sobre o abismo?
o que o Espírito de Deus fazia pairando sobre a face das águas? Se não tinha forma, era tudo escuro, era um caos, era uma coisa assim feia. E o Espírito de Deus ficava pairando ali. E eu continuei a ler o capítulo 1 de Gênesis e de repente essa minha pergunta se respondeu. Quando Deus começou a dizer, haja, aquilo que era caos, sem forma, vazio, foi tomando beleza, foi tomando forma. E eu percebi, eu disse para mim mesmo, uau, era isso que o Espírito de Deus estava fazendo pairando sobre as águas. Ele estava a preparar a terra sem forma e vazia para receber transformação. O Espírito de Deus, enquanto pairava sobre as águas, ele estava a preparar a terra para receber mudança. E eu falei, se uma coisa sem forma e vazia, depois do toque do Espírito Santo, passa a ser uma coisa tão bela quanto a terra, que hoje se tornou a morada de todos os humanos, de todos os seres, animais, aves. Hoje todo ser vivo encontra morada na terra, mas ela era sem forma e vazia. Eu fiquei maravilhado com aquilo e eu voltei a me olhando no espelho e eu disse, tudo isso que eu hoje me acho sem forma, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Eu fui tocado por Deus e eu não posso viver como se eu não tivesse sido tocado. Porque quando Deus fez o homem, ele soprou nele o Espírito dele. E a partir daquele momento o homem passou a ser alma vivente, um ser vivo, cheio de força, alegria. Eu disse, se o Espírito Santo me tocou, eu não posso viver mais assim. Aí é quando de repente eu fui transportado para Romanos 8, 28 e 29. E a partir de hoje eu nunca mais esqueci desses versículos e eu amo. Quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu disse, ok, todas as coisas cooperam para que eu seja feliz, ou todas as coisas cooperam para que eu tenha um carro. Mas quando eu pulei para o verso 29, eu vi que não é bem isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados para o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que nós sejamos conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu não acreditei quando vi aquilo. Eu disse, uau, Deus quer que eu seja igual a quem? Um cara sem forma como eu? Deus quer que eu seja igual a Jesus Cristo. E eu repeti o versículo 29 e eu disse, é isso. Deus quer que eu seja igual a Jesus Cristo. Eu fui tomado por um sentimento tão forte que eu não conseguia dizer nada, eu só conseguia chorar. Eu soluçava muito naquele momento. Mas eu não entendia por que eu chorava. Mas de repente eu percebi que enquanto eu chorava, Deus estava a trocar a minha referência. Ele estava a tirar aquele homem cheio de queloides da minha mente, do meu coração, e estava a colocar Jesus no lugar. Ele estava a me transformar, a fazer que eu não sou o cara sem forma. Eu não sou o cara vazio. Eu não sou e nem serei a pessoa igual àquele cara sem forma, porque o Espírito Santo me tocou. E a partir daquele momento eu mudei a minha referência. Eu, quando penso no futuro, eu penso num Jorge igual a Jesus Cristo. Eu já não penso num Jorge cheio de queloide sem forma. Eu penso num Jorge que vai transformar o mundo, porque é isso que Deus está a trabalhar em mim. Um Jorge que vai ser relevante, que vai impactar, vai fazer diferente as coisas. E eu acredito que a minha fonte é Jesus Cristo, é Deus. E Deus está me transportando para ali todos os dias, a cada segundo, a cada manhã, para que eu possa fazer diferente. Às vezes isso acontece na nossa vida, nós temos referências, e essas referências nem sempre é Deus. Se calhar a referência de quem está aqui seja uma doença, algo que ele está a viver, foi diagnosticado com câncer, reprovou na faculdade, e ele pensa que vai ser um Zé Ninguém. Ele pensa que não vai evoluir, não vai fluir. Ele pensa que acabou. Se calhar a referência de alguém que está aqui, de alguém que está nos assistir pela internet, tem como referência um pai ou uma mãe que foi violentamente com ele. E ele pensa que não vai conseguir se libertar daquilo, que vai ser tal igual como o pai é. Ele viu o pai a maltratar a mãe muitas vezes, a espancar a mãe muitas vezes, que ele pensa
o que é que me espera lá no futuro? O que é que eu tenho no futuro? O que é que eu posso oferecer? Se calhar algumas pessoas estão mergulhadas na droga, no álcool, e perderam o referencial, perderam o modelo que é Jesus Cristo, e só estão mergulhados nesse referencial atual. Mas Deus está dizendo nessa noite que o nosso referencial não é esse problema que você está passando, não é essa doença, não é esse dilema, essa dificuldade. O nosso referencial é Jesus Cristo. E esse referencial é que nós precisamos olhar para que nós possamos voltar à fonte, ao nosso propósito real, ao nosso Deus. Assim como eu fui transformado, a minha oração é que todos nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, para que nós todos possamos alcançar a maturidade do varão perfeito e fazer diferença nesse mundo. Amém? Tem uma música muito boa que a banda Vox compôs, que é De Volta à Fonte. A primeira vez que eu ouvi, eu nem encaixei dentro da minha vida, porque eles comporam essa música por causa do acampamento. Mas casou tanto com o que eu vivo e com o que eu estou a viver, com o que eu vivi e com o que todos nós vivemos, que eu gostaria que cantássemos De Volta à Fonte, de volta à fonte. Queremos voltar à fonte, e essa fonte é Deus. E enquanto nós cantamos, não liga essas câmeras, não liga nada. Adore ao Senhor mesmo. Não estou a falar isso por brincadeira. Adore ao Senhor. Se concentre em Deus. Finja que você está sozinho no seu momento de adoração e cante essa letra para Deus. Amém? Se concentre em Deus e peça que Ele mude o teu referencial. Esse referencial de dor, de desastre. Que Ele possa meter o único referencial em nós, que é Jesus Cristo. Amém?